que é a verdade absoluta em um mundo tão relativizado? O que é a liberdade em um mundo onde muitas vezes estamos presos, aprisionados, acorrentados a tantos padrões, a tantos tipos de aprisionamento? Esta é uma aula necessária nesses tempos tão importantes, onde vamos estudar que Cristo é a verdade que liberta. Eu sou seu irmão em Cristo, em nome de Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, onde estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2025. Como já dizemos, a nossa lição é a lição de número 5, e nós vamos estudar a verdade que liberta. O texto áureo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. E a verdade prática diz: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Temos também, meus irmãos, o gráfico, o esboço, que você pode acompanhar, e ele está dividido em 3 pontos. Jesus, a verdade em Jerusalém, primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus, a verdade diante dos escribas e dos fariseus. Terceiro ponto, Jesus, a verdade que liberta o pecador. São esses 3 pontos que nós precisamos estudar nesta lição. A palavra-chave que nós sempre damos ênfase aqui é a palavra liberdade, mas você pode acrescentar a palavra verdade, que, aliás, penso eu, deveria ser até mesmo a palavra-chave primordial. Então, vamos utilizar essas 2 palavras como palavras-chave da nossa lição, né? Verdade e liberdade, pois uma coisa está ligada à outra, tá bom? Meus amados, quando a gente fala de liberdade, tem um termo grego chamado eleuteria, que significa liberdade de movimento. Se refere ao corpo, pois diz que a liberdade, a eleuteria, fala de algo que não tem limitações físicas. Portanto, você pode ter essa liberdade para ir e vir, para se mover, para se movimentar. Então, já está dizendo que é o contrário de alguém que está em uma cela de 2 ou 3 metros quadrados, que não tem mobilidade, tá bom? Então, se nós não estamos em uma cela, se nós não estamos aprisionados em algum tipo de prisão, então nós podemos dizer que nós temos liberdade. Porém, essa liberdade, ela é realmente caracterizada a partir do momento em que nós acreditamos e aceitamos a liberdade que o Cristo nos dá, não é? E essa liberdade é importante, eu usei aqui a analogia física, porque nós sabemos que você pode estar até preso fisicamente, como Paulo estava preso fisicamente na prisão Mamertina, lá em Roma, mas ele estava livre, o espírito dele estava livre, e ele poderia então escrever, como ele escreveu várias cartas, porque esta é a liberdade que Cristo nos oferece. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de frisar para os irmãos algo muito importante, em forma de uma pergunta, porque, como eu disse para os irmãos, nós estamos vivendo em um mundo relativizado, onde a verdade ela não é mais absoluta, ela é relativa, ela depende do ponto de vista das pessoas. Então, nesse sentido, você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, todas as pessoas têm a sua verdade. Mas o fato é, meus irmãos, que a verdade
ela não é relativizada, principalmente no tocante às coisas espirituais, principalmente no tocante a Deus, principalmente no tocante a Jesus Cristo. Então, por que Cristo é a verdade? 3 pontos aqui importantíssimos para a gente entender por que Cristo é a verdade. Primeiro, porque ele é a verdade em tudo que diz. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o verbo. Este verbo, esta palavra, ela precisa ser verdadeira, principalmente quando ele profere coisas que vão acontecer, não é? Então, se ele profere que alguém vai ser curado, quando ele dá uma palavra de ordem para a pessoa ser curada, isso vai acontecer no futuro bem próximo, nós estamos falando assim, né? Então, significa que a palavra dele é a verdade, se cumpre. Exemplo, quando ele disse para aquela mulher Cirofenícia, tua filha já está liberta. Ele deu uma palavra de ordem, não é? E ela foi liberta. Então significa que a palavra dele é verdadeira. Mesma coisa quando ele disse para os 10 leprosos, olha, vão se apresentar ao sacerdote. Interessante que a cura não aconteceu instantaneamente, porque ele estava dando uma palavra de ordem. E essa palavra, ela precisava ser crida, porque ela é a verdade, mas ela precisava ser crida. E crer significa obedecer. Aqueles homens poderiam talvez questionar, mas quando eles estavam obedecendo, e o que era a obediência deles? Era ir ao sacerdote. Exatamente quando eles estavam indo para o sacerdote, o milagre aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Cristo foi falada e a palavra dele é verdadeira. Tá bom? Jesus também é verdade, tá? Jesus, ele é verdade em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz. Ou seja, a prática, não é? Havia essa disparidade, essa diferença entre Jesus e os fariseus. Por quê? Porque eles faziam uma coisa, eles falavam uma coisa e praticavam outra coisa totalmente diferente. Por isso que foram duramente criticados por Jesus como sendo sepulcros caiados, né? Pois do lado de fora estava tudo muito bem pintado, mas dentro a coisa estava podre. Não, com Jesus não é assim. Jesus fala do que é próprio. Jesus fala da verdade que ele é. Então, havia uma prática em Jesus, naquilo que ele dizia, tá bom? Quando ele dizia para perdoar os inimigos, foi o que ele fez lá na cruz do Calvário. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Veja que quando Judas traiu a Jesus, ainda assim, naquele texto lá, diz que ele amou todos os discípulos. Amou até o fim. Então, veja que Jesus, ele era a prática, não é, daquilo que ele dizia fazer. Isso é algo muito importante para nós, meus irmãos, tá? Jesus é verdade em tudo que é, ou seja, ele é aquilo que se chama de verdade ontológica, a verdade do ser, a verdade da origem, a verdade da conclusão de todas as coisas. Por isso que até hoje nós esperamos o Cristo, não é? Porque tudo que aconteceu em relação a ele foi verdade. Existem centenas de profecias que são ligadas ao Senhor Jesus. Essas profecias, elas aconteceram, elas se cumpriram. Isto nos dá base para nós acreditarmos que tudo se cumprirá no futuro em relação a Jesus. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso assunto.
Primeiro ponto, Jesus, a verdade em Jerusalém, quando vai dizer aqui que ele sai da Galileia para Jerusalém, capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e se dirigia para Jerusalém porque os judeus planejavam matá-lo. Jesus estava ganhando notoriedade e é claro que isso estava acirrando a ira deles. Mas o que chama atenção nisso aqui, meus irmãos, é exatamente o conselho dos irmãos de Jesus, tá bom? E aqui, irmãos de Jesus é irmãos de sangue mesmo, tá? Porque alguns querem dizer que quando falava dos irmãos de Jesus, falava de primos ou irmãos, no sentido como a gente chama uma outra pessoa de irmão, sem ser parente consanguíneo. Aqui é parente consanguíneo, tá? Então, mas o que chama atenção aqui, porque o texto de João diz que os irmãos dele, né, os irmãos de Jesus, aconselhavam ele para ir. Né? Então, o que eles diziam? Saia daqui. Em outras palavras, tá bom, irmãos? Eu vou falar aqui, mas é o que dá a entender realmente no texto. Saia daqui e vá fazer os seus milagres para os seus discípulos, ou seja, saia daqui e vá se exibir para os seus discípulos. Né? E eles ainda dizem o seguinte, essa parte aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque diz assim, ó, não faça nada escondido, se mostre ao mundo. Né? As palavras não são diretamente essas, mas a ideia que eles estão passando é essa. Não faça nada escondido, faça mostrando-se ao mundo. Interessante que esta foi a mesma proposta do diabo ao dizer para Jesus pular do pináculo do templo, porque na ideia de Satanás os anjos viriam, na verdade ele estava mentindo, né? Os anjos viriam proteger ele, ou se ele caísse ali, ele seria recebido como um Messias, tá? Mesma proposta, tá bom? Irmãos, por que os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, tinham essa ideia? Porque eles não criam em Jesus. Eles foram crer depois. Né? Isso é uma coisa interessante, porque você vê que Jesus ele foi rejeitado, pelo menos inicialmente, até pelos seus próprios irmãos. Mas Jesus teve muita paciência, né? Assim como ele tinha com qualquer uma outra pessoa. Então, ele teve paciência com os irmãos, tá bom? Os irmãos de Jesus não criam nele, né? Provavelmente tinham essa ideia de que os fariseus queriam matá-lo e, de alguma forma, era como se estivesse empurrando Jesus para a morte, tá? Essa era a ideia dos irmãos. Veja que a coisa é meio complicada, tá bom? Mas, irmãos, o que nós entendemos aqui, dando continuidade, porque Jesus vai para a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos está mostrando aquele memorial, né, da peregrinação no deserto, quando os judeus viviam em tendas, né? Montava, desmontava, fazia a viagem, aí montava de novo e depois desmontava e fazia a viagem também. A mesma coisa que aconteceu também com Abraão, quando peregrinou também na terra. Tá? Mas o que deve ficar aqui é que Jesus tinha o tempo certo para agir. Ou seja, ele tinha o tempo certo para começar o seu ministério e para concluir o seu ministério. Não precisava de ninguém, nem a mãe dele, né? Ficou muito claro isso daí, lá naquele milagre que ele faz em Caná, até que ela entendeu, façam tudo que ele vos disser. Pronto. É como quem diz, é com ele agora. Vocês façam o que ele tiver determinado. Porque o tempo de Deus agir é exatamente ele quem determina. É ele que determina. Então não adianta ninguém ficar apressando. Esse ponto aqui é importante, porque serve para mim e para você. Tá? Deus tem um tempo certo para agir na humanidade, na igreja, no mundo e individualmente na vida de cada pessoa. Tá bom?
Meus irmãos, aqui da festa dos tabernáculos ficou claro uma coisa, que o povo estava ainda dividido a opinião deles em relação a Jesus, tá? Porque muitos consideravam ele um grande profeta, mas não consideravam o Messias, tá? A divisão do povo era em dois aspectos, porque isso é algo que está nos textos, está escrito isso. Eles diziam, ele é bom, ou seja, ele é do bem, ele não é como os falsos messias, profetas que apareceram. Mas a outra opinião ia na direção contrária, que é, aliás, a opinião que a maioria dos judeus até hoje tem acerca de Jesus. Ele é enganador, ele é um falso profeta, ele é um falso messias, ele perverteu a lei de Moisés. Todas essas coisas que eles falavam naquela época, eles falam hoje também acerca de Jesus. Por isto que Jesus se manifesta como dizendo que é a verdade, tá bom? Essa verdade ficou clara em muitos milagres de Jesus, mas especialmente no milagre da ressurreição, quando ele prova de maneira cabal que era Deus. E se você conversar com um judeu ortodoxo, hoje ele vai negar completamente a ressurreição, como negou lá no passado. Mas a verdade é que grandes juristas, não é? Por exemplo, tem um chamado Simon Greenleaf, que ele mostrou, inclusive ele não acreditava, mas ele foi fazer uma pesquisa no campo jurídico da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, e ele chegou à conclusão que aquele fato foi verdade, especialmente porque todos os discípulos de Jesus morreram, mas não negaram aquilo que eles viram. E é correto, porque a Bíblia diz claramente, eles davam esse testemunho dizendo o seguinte: nós vimos, glória a Deus, nós presenciamos, nós testificamos a respeito de Jesus. Então não tinha, irmãos, grave isso na mente, ninguém morre por uma mentira. Uma comunidade inteira sendo sacrificada, jogada aos leões no Coliseu, sendo queimada, hasteada a fogo, porque ali era para eles negarem a Cristo, dizerem que Cristo não ressuscitou, mas eles reafirmavam a fé deles. Então, precisamos mostrar ao mundo a verdade de Jesus, tá bom? Por isso que no terceiro subponto fala de vivendo na verdade, tá? E é interessante que aqui, né, nesse texto, tá, nós estamos estudando o texto de João 7 e João 8. Tá? Nesse texto, Jesus é acusado de não ter escolaridade, de não saber ler, ou mesmo de não ter estudado, porque essa era a ideia dos rabinos, não é? Ele não teve estudo, ele não estudou conosco, não é? Ele é visto uma vez lá no templo, mas depois não se fala mais nada que ele tenha tido um acompanhamento rabínico como se fazia antes. Aliás, meus irmãos, é importante que se diga que os judeus de hoje acusam Jesus, inclusive dizem até o nome do rabino, que era o mestre de Jesus. Esse mestre, ele teria ensinado a Cristo, mas que posteriormente Jesus teria se revoltado contra esse mestre, contra o sistema do judaísmo e criado o seu próprio sistema, que é o evangelho. Esta é a acusação dos judeus de hoje. Agora, atenção, meus irmãos, por isso que esta lição ela é apologética, porque nós estamos defendendo a fé de Cristo. Nesse texto, mostra claramente a opinião dos rabinos em relação a Jesus.
ao dizer que ele não era da escola deles. Ou seja, ele não teve participação nenhuma no judaísmo, nesse sentido. Ele não teve um mestre que o ensinou. E como ele poderia ter um mestre se ele era o Logos, a palavra, o verbo vivo? Não é? Esse ponto é muito importante nós frisarmos também. Segundo tópico da nossa lição, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E aqui vai citar o caso da mulher adúltera, né? Porque eles queriam pegar Jesus em alguma trama, né? E aí eles levam aquela mulher, vocês conhecem a história, levam a mulher para que eles dissessem, Jesus dissesse o que é que tinha que fazer. Se tinha que absorver a mulher, se tinha que apedrejar a mulher, não é? Porque ela tinha sido pega em adultério, tá bom? É interessante, meus irmãos, que o desfecho dessa história, porque se Jesus tivesse dito para apedrejar aquela mulher, certamente ele também seria acusado. Por quê? Porque eles estavam errados, né? Agora, olha aqui, meus irmãos, que coisa interessante. No segundo ponto, fala sobre Jesus, a verdade revelada. E aqui eu queria que vocês entendessem uma coisa, porque eu coloquei assim: qual era a mentira dos fariseus? A mentira dos fariseus é mostrar ou condenar só a mulher. Por que isso? Porque esse julgamento estava injustiçado, estava cheio de injustiça. Primeiro, porque a lei dizia que era o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados. Mas eles estavam levando apenas a mulher, né? Ou seja, é uma mentira. Eles estavam aplicando de forma mentirosa a lei. E aí Jesus entra com a verdade, porque ele é a verdade. Então, o que é que ele faz? Não é? Jesus faz com que eles, meus irmãos, possam investigar, se posso dizer assim, ou autoanalisar o próprio procedimento deles, que estava errado. É por isso que ele diz: vocês não têm pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, nas entrelinhas, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão certos disso que vocês estão fazendo? Essa acusação que vocês estão fazendo, esse julgamento que vocês estão fazendo, está correto? E é claro que se eles entendiam a lei, se eles conheciam a lei, evidentemente que o julgamento deles não estava correto, porque não procedia de uma verdade, já que eles estavam querendo fazer algo que não estava de acordo. Mas aí, qual é a verdade de Jesus, meus irmãos? A verdade de Jesus é mostrar a aplicabilidade correta da lei. Porque Jesus, claro, ele veio abolir esse tipo de procedimento que até hoje também os judeus não fazem. Não é? Se uma mulher for pega em adultério lá em Israel, isso não quer dizer que eles vão apedrejar a mulher. Até porque hoje Israel é aquele tipo de democracia, não é, aberta, é a única que tem lá do Oriente Médio, e você sabe que a democracia, todos nós gostamos da democracia, porque pressupõe liberdade, só que essa liberdade vem com libertinagem. Então, você pode ser adúltero, você pode ser homossexual, que também na Bíblia previa algo nesse sentido, né? Aí não tem problema nenhum, né? Hoje eles não fazem mais isso, hoje eles não aplicam mais isso. Então, a verdade de Jesus, meus irmãos, era a misericórdia, era a justiça divina aplicada, ou seja,
que é que era preciso fazer com aquela mulher? Era acolher. Mas não era só acolher, era mudar o procedimento dela. É isso que Jesus quis dizer, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, como diz aqui o tópico subponto 3, a verdade que o mundo precisa conhecer é exatamente essa, de uma vida ética, de uma vida moral, correta. Não é uma verdade relativizada. A verdade relativizada diz o seguinte: vamos reescrever a Bíblia, porque tem pastor fazendo isso, né? Vamos reescrever a Bíblia porque ela está errada. Agora, pegue tudo isso que aconteceu, tá bom? E coloque para qualquer uma outra atividade, meus irmãos. Seja um adúltero, seja um prostituto, seja um homossexual. Jesus diria a mesma coisa, vocês não acham? Creio eu que sim. Vamos supor que seja um homossexual ali que foi pego, né? E eles trouxeram para Jesus. Então, olha só, vocês não têm pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os homens todos foram embora, todas as pessoas foram embora. E Jesus perguntou para aquele homem, eu estou fazendo aqui uma analogia, tá? Perguntou para aquele homem, onde é que estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, foram embora. Eu também não te condeno. Agora, vá e não proceda mais como você estava procedendo. A mesma resposta que Jesus dava para aquela mulher, deu para aquela mulher, daria para uma pessoa assim hoje também. Mas hoje estão dizendo que não, a prática homossexual está sendo completamente aceita dentro da igreja, inclusive tem igrejas que chamam igrejas inclusivas, né? Que está aceitando tudo. Né? Tem inclusive aí uma atriz famosa que faz esse trabalho de prostituição virtual, né? De erotismo virtual, e ela está numa dessas igrejas e diz que não tem problema nenhum. Irmãos, verdade relativizada. A verdade de Jesus é absoluta. E ela não tem meio termo. É isso que precisa ser entendido. A verdade de hoje tem nuances. Eu digo que o nuance é um degradê, sabe? Imagine aqui você, olha, eu tenho aqui a cor preta e eu tenho aqui a cor branca, né? Vamos colocar aqui, né? O que é que eu faço se eu colocar o branco e colocar um pouquinho de preto, para a gente fazer jus aqui, analogia, não é? Esse branco aqui, ele vai se unir com esse pouquinho de preto e vai se tornar um cinza. Esse cinza é esta área cinzenta, não é? Que fica entre o branco e o preto. É o degradê. São esses nuances, porque é isso que eles querem dizer. Tipo assim, não pode ser sim nem não. É um talvez. É um mais ou menos. E esse mais ou menos está no meio. E aí você pode inserir tudo o que você quiser ali. A pessoa pode ser o que quiser. Porque essa é uma verdade relativa. Não é uma verdade absoluta. Meus irmãos, está muito claro. Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Vá e não adultere mais. Jesus diria isso para qualquer uma outra prática. Qualquer uma outra prática. Não é? Terceiro ponto para nós encerrarmos, a verdade que liberta o pecador. Então, nós temos aqui novamente, né, falando sobre essa questão da mulher. E aqui ele mostra, meus irmãos, o que é a verdade. Eu trouxe aqui algumas ponderações do pastor R.N. Champlin, na sua enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia. Jesus como a verdade.
ele diz o seguinte: Jesus é a verdade de Deus, porque na qualidade do Logos eterno, ele é a perfeita revelação de Deus e de sua verdade. Tá? O que é importante nisso aqui? É que eu falei para vocês lá atrás que o Logos é a palavra. Mas não é só a palavra. O Logos é comunicação. Porque, veja, Deus se comunicava com o homem lá no início, não é? Depois que o homem pecou, foi criado essa barreira, o homem é expulso do Éden, e essa comunicação com Deus ficou muito restrita somente a pessoas que ele queria se revelar, como no caso de Abraão, porque de Abraão veio a grande nação de Israel, da qual Deus falaria com o povo de maneira mais, digamos, explícita, que era através do Logos. Quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês. Quem vê a mim, está vendo o Pai. O texto diz que ele, Cristo, é a imagem. Já falamos, né? Tem até um gráfico sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus se projetou em Cristo para ser visto, e ele faz isso através da palavra também, né? Jesus é especialmente, conforme eu acabei de mostrar aqui, a revelação. Por que Cristo é verdade? Porque ele é a revelação de Deus aos homens no que se refere à salvação. Ou seja, não há salvação em um outro, é só através de Cristo. Tá? Pois ele sempre esteve unido ao Pai, e o plano da redenção, da salvação, toda foi feito através de Jesus. E na sua ascensão, na sua ressurreição, na glorificação, ele assegura a todos os remidos essa participação na sua glória e na sua natureza divina. Então, ele é a revelação de Deus aos homens. Terceiro ponto, Jesus como a verdade, ele é a verdade do caminho no qual os homens devem retornar a Deus. Eu sou o caminho. Interessante que ele não diz que ele é mais uma opção do caminho, porque isso seria relativizar. Bom, os homens dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Isso está falando de singularidade. Ele é único. Eu sou o único caminho que levam os homens para Deus. A Bíblia já diz: este é o caminho, andai nele. Nós sabemos o caminho. Né? Outro ponto importante aqui Jesus é a verdade em oposição à mentira, à religiosidade falsa, como acontece também nos dias de hoje. Por isso que eu tenho defendido, meus irmãos, que nós, como cristãos, como aqueles que dizem que servem a Cristo, precisamos melhorar. Se Cristo é a verdade, então, se eu ando com Cristo, eu não posso andar com mentira. Eu não posso andar mentindo. Paulo, ao descrever as armas do crente, as armas da batalha, da guerra do cristão, ele descreve o cinturão da verdade. O cinturão fica no nosso centro. No centro dos seres humanos. No centro do cristão. Significa dizer que a verdade precisa estar no centro da nossa vida. Nós não podemos andar com mentira. Até porque, meus irmãos, vocês sabem que a mentira tem o pai. E o pai da mentira é o diabo. Não tem outra alternativa. Ou eu ando na verdade, ou eu ando na mentira. Ou eu visto o cinto da verdade, ou eu estou andando em companhia da filha do diabo, que é a mentira. Tá bom? Então, é isso que nós precisamos entender a respeito de Cristo. Eu espero que os irmãos tenham entendido
É bom lembrar, como diz o nosso comentarista, que essa verdade é essa verdade que nos conduz à libertação, à verdadeira libertação em Cristo. Por isso que eu digo que ela não pode ser relativizada, pois quem relativiza a verdade ainda está na mentira, ainda está no erro, ainda está no engano. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês possam compartilhar esse vídeo, fazer os comentários, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.